Tribuna Livre. Senhor Ubiratã Fernandes Gomes Buchete. Assunto: movimento político para as próximas eleições. A inscrição foi feita dentro do prazo legal e apresentado todos os documentos atendendo às exigências do regimento interno desta Casa de Leis. Primeiro vou ler o regimento interno. Artigo 104, parágrafo 3º, no uso da tribuna. O orador deverá ater-se ao assunto previamente registrado no pedido da inscrição e que, necessariamente, deverá referir-se a interesses públicos, ficando responsável pessoal e individualmente por suas declarações e excessos que cometer. Parágrafo 4º. O orador que se desviar do assunto determinado será chamado a atenção pelo presidente e, na insistência, terá sua palavra cassado e não poderá, no mesmo exercício, utilizar-se novamente da tribuna livre. Parágrafo 5º. O orador deverá dirigir-se aos vereadores em termos respeitosos e conceder-lhes a parte quando solicitado. Então, chamo agora o senhor Ubiratã, que se dirige à tribuna, e o senhor terá 20 minutos para o uso do mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, senhores representantes do município. Boa noite a todos que nos estão ouvindo através da rádio e também das redes sociais. Meu nome é Ubiratã Fernando, sou morador aqui do bairro do Sumaré, em Caraguatatuba, e há um tempo já morando aqui na cidade, já são mais de 10 anos, 2 períodos de 10 anos, na verdade. Depois de um determinado tempo morando fora do país, eu tive acesso a algumas informações, ou seja, eu estudei de maneira muito mais aplicada do que é possível ser estudada aqui no Brasil de forma geral. Aqui nós temos o conhecimento de que, para que a gente possa fazer algum tipo de aplicação à política, nós temos que ter embasamentos, temos que ter alguns conhecimentos. Isso fica muito difícil quando nós temos que pagar por esse tipo de informação, como é o preço de uma faculdade, o preço de um curso, de qualquer forma desse jeito assim. Então, quando eu me dei por conta do jeito que é feita a política no Brasil, das formas que são elaboradas as leis no Brasil, eu percebi que existe uma defasagem, existe um critério muito curto sobre a moral que são colocadas as leis, justamente para tratar de políticas públicas. E graças a um conhecimento, infelizmente, que eu adquiri fora do meu país, eu tive a pretensão de um dia me dispor a ajudar a população da cidade que eu escolhi morar. Eu não nasci aqui, eu sou natural de Santos, mas eu estou morando na cidade já pela segunda vez em 5 anos. Então, eu tomei a liberdade de fazer alguns apontes manuais aqui, e eu gostaria de falar para vocês hoje sobre políticas públicas aplicadas ao município de Caraguatatuba. É muito complicado a gente falar de política pública sem definir o que é uma política pública e o que é uma política social. As duas políticas se fundem, porém não são iguais e têm abrangências diferentes. Então, vamos começar. Políticas públicas são os resultados de um governo em ação e tudo que parte do Estado de forma que é executado pelo governo. Então, vamos lá. Quando uma política vem do alto para baixo, do nível federal para o municipal, ela tem de ser uma política pública, né, de maneira geral. Quando uma política nasce, quando um projeto nasce do âmbito municipal para o federal, ela já tende a ser uma política social e depois, com o passar do tempo e a abrangência que ela teve, com o peso que ela teve, ela pode vir a se tornar uma política pública. Tem uma enquete nas redes sociais, aí, principalmente também no YouTube aparece,
que políticos, né, tanto vereadores como governadores e senadores, inclusive, eles não sabiam diferenciar uma política social de uma política pública. Eu espero que isso não seja o tema da casa aqui. Eu acho que todo mundo aqui sabe muito bem o que é uma política pública e uma política social. Então, um exemplo de política social, por exemplo, é o Bolsa Família. Um exemplo de política pública é a aposentadoria. A diferença é que um grupo que preenche os requisitos para uma determinada ação compete à política social e o geral compete às políticas públicas. Então, baseado nesse pequeno exemplo, eu vou continuar. Políticas públicas são também conflitos de interesses, onde o que se faz e o que não se faz também está no mesmo âmbito e no mesmo universo. Mas como assim o que não se faz uma política pública? Quando você deixa de cobrar alguma coisa, quando você isenta, quando você abona, quando você permite, quando você dá indultos fiscais, por exemplo, variados em acordo com projetos, é uma política pública. Não é política social, é uma política pública. Programas da prefeitura para melhorias nos bairros também são políticas públicas, né? E existe uma maneira de que essas políticas públicas sejam desrespeitadas. Qual a única maneira de descumprir uma política pública? Quando você deixa de fazer projetos que beneficiam a população de acordo com os requisitos daquele projeto, se forem ou não pessoais. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso é pauta, isso é estudo, e está lá, é só pesquisar. Então, vamos dar um exemplo aqui da ponte, uma ponte entre Ilhabela e São Sebastião, um túnel entre Caraguá e Ubatuba, qualquer coisa desse jeito que fosse beneficiar o cidadão, mas que, de acordo com a demanda, a burocracia e o tempo, não foi realizado. Houve, por exemplo, na cidade a troca das cadeiras e agora com outras pessoas esse projeto fica de lado. Isso é uma forma de desrespeito às políticas públicas. É a única forma de desrespeito às políticas públicas. Outro exemplo de políticas públicas também são o seguinte, ó. Perdão, está aqui, ó. Temos a criação, hoje em dia o que mais se fala sobre isso é a criação da GCM, né, da Guarda Municipal aqui, que está acontecendo. É uma política pública? A criação da GCM é uma política pública ou uma política social? Ninguém vai me responder? Eu vou dizer, a criação da GCM é uma política social, não é uma política pública, porque ela compete apenas ao município. A diferença entre os pesos dessas medidas políticas públicas ou sociais se baseia no cumprimento das leis. Está na lei determinado X de quantidade de habitantes merece a GCM? Se está na lei, cumpra-se. Se não está na lei, não é obrigatório. O parâmetro de decisão das políticas públicas e sociais está regido na Constituição de 1988. Qualquer desrespeito a essa Constituição é também um desrespeito aos parágrafos de um regimento que foi estabelecido pela ONU nessa Constituição de 1988. O conceito atual de políticas públicas é o envolvimento geral do primeiro, segundo e terceiro setor. Quando a gente fala de primeiro, segundo e terceiro setor, eu vou deixar mais claro. O primeiro setor é o Estado e o governo. O segundo é a iniciativa privada. O terceiro são as organizações da sociedade civil, como ONGs, fundações, movimentos sociais, sociedades de bairro. Então vamos lá. Quando uma ONG, uma associação ou um movimento, uma fundação consegue elaborar um projeto onde a iniciativa privada abraça esse projeto, coloca ele para andar, e o governo vê que aquilo deu resultado, estabelece aquilo a nível nacional, criou-se uma política pública que nasceu de uma política social. O desrespeito a esses projetos minoritários também é uma forma de desrespeito, a gente volta aqui de novo, às políticas públicas. Por que eu sempre volto nessa parte do desrespeito? Porque a não realização das melhorias públicas, já aprovadas na lei, barrar, dificultar, vetar projetos de outras ideologias, embora também sejam benéficos, e são criados
por executores no poder tendem a desrespeitar políticas públicas. Eu vou chegar no ponto comum, que é o seguinte. Essa é a informação mais importante que eu queria trazer até vocês hoje. As políticas de gestões, política pública de gestão, é a base, é o apoio de toda política pública municipal. O que é uma política de gestão? Alguém pode me responder isso? O pessoal está bem, não sei se está desinformado ou se está com vergonha, mas vamos lá. Eu entendo, eu não vou entrar no mérito, não quero debate, viu, senhor presidente? Eu acho que a plenária é para que você venha falar com a população e passar o seu pensamento, não desafiar vereador. Não, tudo que perguntando para o público tudo também. que você, o público não pode se manifestar. Então vamos lá. Tudo que Vossa Excelência está falando aí, algumas coisas até é contestável. Tá bom. Mas eu não vou entrar em debate, porque nós não viemos aqui para uma palestra. Muito obrigado. E nem para ser... para dar aula aqui para nós. Muito obrigado. Tenho 6 mandados dessa casa, acho que estou à vontade para... Eu não vou mais perguntar nada para vocês, muito obrigado. Não é para perguntar mesmo, é para levar para a população o muito seu obrigado. Pensamento. Vamos lá, retomando aqui, por favor. Uma informação muito importante é a política de gestão. Se dentro das políticas públicas não for colocado um investimento na formação de gestores, e não sou eu que estou dizendo isso, isso é pauta, isso é informação dentro das políticas públicas. Por exemplo, capacitação de funcionários, capacitação de equipes, capacitação de líderes, definições nos limites das parcerias entre sociedade civil e econômica. Posso retomar? Vou continuar, perdão. A capacitação de funcionários e de equipes, a capacitação de líderes, definições nos limites de parcerias entre sociedade civil e econômica e a participação entre empresas dentro das funcionalidades das leis no município. Também está dentro da capacitação de políticas públicas de gestão. Então vamos lá, vocês confiariam em um presidente despreparado? Isso é política de gestão, política pública de gestão. Vocês confiariam num governador despreparado? Num senador? Num prefeito? Num vereador despreparado? Num gerente de padaria despreparado? Os comércios têm políticas internas de aprimoramento e capacitação de pessoal. Toda política pública de gestão, ela tem por obrigação preparar os representantes para que o apoio e a base municipal esteja de acordo e entrosados em realizar projetos de políticas públicas no município. Portanto, é muito difícil que nós entendamos que seja possível uma política pública de qualidade no município se nós não tivermos representantes devidamente formados e capacitados para elaborar essas políticas públicas no município. A Constituição de 1988, que ampliou os direitos sociais e deu margem ao nascimento de vários e diversos movimentos, foi a Constituição considerada a mais importante do país. Em base a essa Constituição Federal de 1988, é que hoje o movimento pode nascer, uma ONG pode se formar, uma associação tem direito de existir. Se essas ONGs, associações e movimentos têm direito de existirem, aplicarem projetos de políticas públicas e políticas sociais, enquanto pequenos ainda, é uma representatividade, até uma atenção com os próprios moradores e os seres humanos de forma geral, que esses projetos sejam atendidos não só na Câmara Municipal, que é o primeiro passo para se formar uma lei, justamente pelo Poder Executivo aqui, perdão, Legislativo, como também pelo Poder Executivo. Todo direito social se traduz em políticas públicas.
e, em especial, as políticas sociais. Por exemplo, são direitos sociais, viu? Políticas de integração social relacionadas aos direitos dos seres humanos, em relação aos portadores de deficiência, aos LGBTs, idosos, mulheres, crianças, e também em relação à saúde, educação, segurança e saneamento básico. A fiscalização das políticas públicas aplicadas ao município, ela compete também à fiscalização sobre os direitos das pessoas com deficiência, LGBTs, idosos, mulheres e crianças. Saúde, educação, saneamento básico são direitos assegurados desde a Constituição de 1988. Porém, o que existe no município hoje está de acordo com as políticas públicas relacionadas? A fiscalização do transporte, por exemplo, na cidade, está de acordo com a Constituição? A fiscalização do saneamento básico, das chuvas que nos inundam, de algumas áreas deficientes da saúde, estão de acordo com a Constituição de 1988, que garante o mesmo direito a todos? Fica para vocês pensarem aí. Para finalizar, de acordo com o tempo, para finalizar é o seguinte: política pública e política social se convergem em unir toda uma diversidade social em um único parâmetro. Qual o único parâmetro que reúne a igualdade entre políticas públicas e sociais? O único parâmetro que nos estabelece segurança em relação a tudo que é feito em políticas públicas e sociais é a igualdade entre todos os seres humanos. Gay, negro, branco, heterossexual, jovem, adulto, mulher, criança, idoso, todos temos os mesmos direitos de atendimentos à saúde, de atendimentos à segurança, saneamento básico, luz, água. Compete à Câmara Municipal e aos vereadores de cada município a fiscalização dos direitos assegurados na Constituição de 1988. Vamos lá. Como está a fiscalização da saúde no município? Está de acordo com a Constituição de 88? Como está a qualidade do saneamento básico? Das águas que entopem bueiros e acabam causando inundações? Como está a fiscalização da saúde? Ela está de acordo com o que foi estabelecido em 1988, na principal Constituição brasileira? Creio que já falta pouco. Para finalizar, é o seguinte: é muito importante que cada pessoa aqui dentro, não só as pessoas que nos estão vendo, tanto presencialmente como também pela rede, mas que também os nossos representantes se atentem a uma coisa feita à mão, rabiscada no caderno, sem problema nenhum, mas que tem muito mais importância, pelo jeito, inclusive, do que parece que tenha. Porque enquanto a gente não souber a diferença e o quanto é importante que cada cidadão promova a sua ideia, traga até a Câmara Municipal, ou entregue a um vereador, ou tente colocar de próprio punho, como projeto de lei para ser aprovado. Se as pessoas não tiverem noção que isso também é política pública, nós estamos deixando a responsabilidade de tudo isso apenas na mão de poucas pessoas, que não têm tempo para pensar em tudo. É muito mais fácil nós ajudarmos os fiscais e fiscalizarmos os fiscais do que deixarmos que qualquer pessoa faça tudo por nós. É como se você fosse passar ali a faixa de pedestre e falasse assim, ó, eu vou passar. Se ele não parar, ele vai ser preso. Mas você vai ser atropelado. Se vocês não fiscalizarem, se cada pessoa na sua casa não fiscalizar a política pública, o preço do pão, a passagem, o metro quadrado, o aluguel, tudo influencia no seu bolso. E você depois culpa outra pessoa pela sua falta de fiscalização. Eu espero que todos tenham entendido a diferença entre política pública e social, a responsabilidade que cada um tem aqui dentro sobre política pública e social, e também a importância de continuar todos os dias presentes aqui
vendo do que se trata, como trabalham as pessoas aqui dentro, qual o empenho que essas pessoas têm em trabalhar aqui dentro e, se possível, ajudar essas pessoas trabalhando aqui dentro com os seus próprios projetos. Ninguém faz política pública sozinho. E se todo mundo se unir em uma só política pública, não tem como ser barrado. É isso. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite.